Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podicólogas. E hoje nós vamos receber aqui uma figura muito especial, certo, Cacá? Certo. Estamos com o Dr. Fabiano de Abreu e a gente vai bater um papo com ele sobre diversas questões. Eu separei alguns assuntos bem legais para a gente falar, mas primeiro eu vou deixar ele se apresentar e contar um pouquinho sobre o que ele faz, com o que ele trabalha. E aí depois a gente entra então nas perguntas, combinado? Fabiano, fica à vontade, se apresente. Seja muito bem-vindo. Olá, Nathalie. Olá para todos, tudo bem? Bom, eu sou PhD em neurociência, eu chamo de formação de base, que é licenciatura, no caso, biologia, também história, tenho psicologia na minha formação, mas não exerço, não atendo pacientes, e eu trabalho com assessoria e consultoria. Então, tem alguns nomes que as pessoas vão conhecer, que o Petkovic, por exemplo, ex-jogador, o Emerson Royal, que joga no Tottenham, quem não conhece a Mendigata, que foi do Pânico também, quase todas as musas fitness, por exemplo, e alguns médicos famosos, o fisioterapeuta Pato, da Seleção Brasileira, o Dr. Luiz Felipe, ortopedista cirurgião, é muita gente. Foram mais de 1.000 pessoas ao longo de um pouco mais de 13 anos. Então, não tem como citar todos os nomes, mas muitas pessoas que foram bastante relevantes na imprensa. A Cris Borg, do Vale Tudo. A Fernanda Colombo, que foi a bandeirinha, que estava na Globo agora há pouco tempo, inclusive. Entre muitos outros nomes. E o que você faz com essas pessoas, Fabiano? Explica um pouquinho pra gente como que é essa consultoria. E porque são coisas muito variadas, né? Musas fitness e um cirurgião. É porque, na verdade, eu comecei lá atrás trabalhando com fitness. E o fitness foi me levando para esse mercado da saúde, porque é o bem-estar, e por causa também das minhas formações. Então, eu preferi trabalhar muito mais, com uma ênfase maior com médicos. E o trabalho ele é um 360, porque é uma empresa de marketing que trabalha assessoria de imprensa, também rede social, também assessoria acadêmica, já que eu sou chefe do departamento de uma universidade americana, e também faço parte do grupo Unilogos, que tem mais de 15 universidades que fazem parte do grupo em diversos países. No Brasil, também em Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, México, Bolívia, entre outros países. E aí a gente gostaria de falar um pouquinho com você também sobre altas habilidades. Por que esse tema, falar de altas habilidades com você? Eu não sei, por quê? Por que será? Eu não sei, coisa da Nathalie deve ser. Exatamente, coisa minha. Fala pra gente um pouquinho como que você entrou nisso. Isso. Eu entrei nisso quando eu era jovem. Eu entrei nisso quando eu fui convidado a me retirar da escola, na época. O que você aprontou? Então, eu não levava caderno para a escola, eu matava aula, eu não tinha interesse, mas tem muita relação. Os meus pais, eles são imigrantes, né? Eles saíram da Europa, foram para o Brasil e se tornaram comerciantes. E trabalhavam muito, então, e confiavam muito em mim. Eu perguntei ao meu pai tem 82 anos e está aqui em Portugal comigo, e eu perguntei sobre a minha infância, a minha juventude, a resposta dele foi rápida. Ele falou que eu sempre passei muita confiança para eles. Então, eles não me cobravam. A partir do momento que eu passava essa confiança, essa segurança, essa maturidade para eles não me cobravam. E, de certa forma, não que tenha me atrapalhado. A minha vida, ela seguiu e não me arrependo de nada. Mas, naquela época, eu era o líder do heavy metal, né? A história começa na 4ª série primária, quando a freira, eu estudei em escola católica a minha vida inteira, e ela perguntou à minha mãe se eu tinha algum problema, porque eu não falava com ninguém. E aí tem 2 psicólogas aí no estúdio que vão começar a refletir sobre isso. E eu era muito envergonhado, muito, muito mesmo. Eu chegava a visita na minha casa, nos meus pais, podia ser familiar.
eu me escondi atrás da cortina. E quando a freira chamou minha mãe, ela veio conversar comigo, isso na 4ª série primária. Eu percebi que isso era um problema. E eu precisava lidar com isso. Eu precisava muito lidar com isso. Aquilo me afetava bastante. E eu tinha muita consciência de como aquilo me afetava. Então eu comecei a pensar que ninguém ia me matar. Ah, sabe de uma coisa? Não vou ter medo de nada, vou fazer as coisas, vou agir, porque ninguém vai me matar. E foi isso que eu botei na minha cabeça e funcionou. Só que foi uma inversão, uma mudança abrupta. Eu passei a ser o líder do grupo, passei a falar demais e pronto. Eu era do heavy metal, né? Até hoje eu sou do heavy metal. Mas aí eu tinha um grupo de metaleiros e a gente era muito idealista, aquelas coisas todas, né? Muito político, idealista na época, né? E pronto. E na época eu já tinha algumas coisas que eu não gostava. Eu era muito pequeno e reclamava da... Eu fiz o cálculo, eu tenho até escrito aqui um cálculo, eu tinha uns 9 anos de idade, eu calculei quantas favelas teriam a mais no Rio de Janeiro. E falei com meu pai que em 30 anos o Rio de Janeiro todo seria uma favela, praticamente. E engraçado que o Rapa tem uma música que diz isso, né? Vai dizer para ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela. E não pela favela em si, mas pelas consequências que a gente sabe, culturais e o reflexo dessas favelas, né? Que vem mostrando no Rio de Janeiro pela própria violência. Então, desde pequeno, eu falava que ia sair do Brasil, porque eu já fazia cálculos, já sabendo que não teria um futuro, apesar do Brasil é o país do futuro, a música. Eu escutava também Legião Urbana, então toda aquela questão, mas os meus cálculos não diziam que iria melhorar a ponto de ser uma sociedade desenvolvida. Eu, que sempre fui muito simétrico, me incomodava o buraco na rua, me incomodava a calçada mal feita, então tudo isso sempre me incomodou, né? Não querendo criticar São Paulo, adoro São Paulo, mas muito me incomodou São Paulo também. Quando eu ia para São Paulo, eu vi os prédios, parecia que não estava muito bem feito, a arquitetura, tudo isso, né? Então, pronto, eu tive essa mudança e passei a ser um rebelde sem causa. Só que em casa eu não era. Em casa eu era o ótimo filho. Isso era na escola. Eu não tinha interesse em ir para a escola e nas disciplinas. Parecia tudo muito chato para mim. Uma coisa que me incomodava muito, que eu me lembro, é quando a professora explicava e tinha que repetir as coisas, por exemplo, e aí eu já não prestava mais atenção na aula. E pronto. Aí foi com uns 16 anos por aí, que quando eu fui convidado a me retirar da escola, que o coordenador sugeriu que eu fizesse um teste. E foi aí que eu fiz meu primeiro teste de QI, que não falo o resultado porque eu não tenho ele em mãos e eu tenho uma frase que diz que eu parto do princípio da prova. Então, se eu não tenho em mãos, não vou falar nada. Mas que deu muito alto na época. E depois disso, eu não gostei de ter sido testado e pedi para sair da escola, minha mãe me tirou. O que eu pedi, minha mãe fazia. Me tira dessa escola, não quero. Aí fui para outra. Engraçado que tinha o único professor negro que tinha nessa outra escola, e o nome dele era Newton, e era de física. E eu falei para ele, tem alguma relação teu pai ter colocado o nome de Newton e você ser professor de física? Aí ele, acredito que sim. Aí ele chegou para mim uma vez, olhou para mim, ele me olhava. Aí eu, por que esse cara fica me olhando? Aí ele disse assim, eu acho que você nem sabe da tua capacidade, né, do teu talento. Eu falei, como assim? Aí ele, tu vai sentar do meu lado na sala de aula. Eu falei, do teu lado? De frente para a turma? Sim. Eu falei, não faz sentido, vou sentar do teu lado de frente para a turma, olhando para os alunos. Aí ele, sim, é um pedido meu. E foi então que ele me colocou ao lado dele, me ensinou física e eu tirava em física na época 6, 7, e eu passei a tirar 10. Depois que ele me ensinou a física do meu lado ali, e eu passei a adorar a física, e eu não sabia que eu gostava de física. Eu pensei, nossa, poderia ter tido o Newton lá atrás na minha vida, para que eu pudesse ser um expert em física, não sei. Mas ok. E o tempo foi passando, eu passei por uma faculdade pública no Rio de Janeiro, psicologia, olha aí, Nathalie. Uhum. E daí, na época, eu pensei que psicologia não dava dinheiro e abandonei. E depois fui fazer outras faculdades e abandonei 3 faculdades.
e fui trabalhar. Com 19 anos, fui trabalhar com meu pai. Meu pai era um atacadista, grande atacadista no Ceasa. E fui trabalhar com meu pai e depois eu fui abrir minha loja de informática, porque eu, desde pequenininho, sempre montei e desmontei computadores em casa. E pronto. Montei uma montadora de computadores, uma distribuidora, tive escritório em Miami, depois em Buenos Aires, Montevidéu, etc. A empresa cresceu muito. Eu, com 22, 23 anos, eu estava muito bem sucedido. E aí, em 2018, na época que o Lula falou que era uma marolinha naquela época, marolinha nada, né? A informática estava declinando, estava uma crise absurda e eu não recebi de muita gente. Foi um valor assim a ponto de eu quebrar, perdi tudo. E tive que recomeçar minha vida. E recomecei minha vida na assessoria. Não demorou muito tempo, acho que um mês eu ganhei o primeiro prêmio de jornalismo, que está até aqui na minha parede, que foi... Bom, está distante ali. É uma moção, isso. Foi de um deputado do Rio de Janeiro, em relação ao que eu fiz no jornalismo, eu já tinha colunas. E assessorando pessoas, uma vez um jornalista que era do jornal o Globo falou para mim assim: Fabiano, tu já fez teste de QI? Eu falei, já. Quando eu era jovem. A qual a pontuação? Eu falei, não vou dizer, deu alto, mas não vou dizer porque eu não tenho aqui em mãos, não adianta, o que eu te falar não é nada. Eu tenho que provar o que eu digo. Aí ele, olha, tem uma psicóloga aqui no Rio, neuropsicóloga, que ela trabalha na Vale, que faz teste de inteligência em piloto, ela não tem agenda, ela é caríssima, mas eu vou arrumar para você. Eu falei, mas por quê? Aí ele, você traz tantos personagens novos que dá home do Globo, na Globo.com, né? Na época do Ego, tem vários personagens que eu criava história para eles, movimentação, e era destaque na imprensa, muitos. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. E aí eu fiz um teste e a neuropsicóloga na época disse que era muito alto. E ela que estava acostumada a aplicar teste, ela falou, olha, é bastante alto. Aí eu falei, poxa, estou pensando em fazer um teste para a Mensa, porque tocou nesse assunto, nesse tema, e eu pesquisei, né? Eu sou um pesquisador. Qualquer tema que você me disser, eu vou pesquisar. E eu vi que no Brasil tem a Mensa. E aí eu me inscrevi e fui fazer prova para a Mensa. Cheguei até atrasado, estava super ansioso no dia da prova. E passei para a Mensa. E aí depois eu solicitei para a Mensa uma psicóloga e me indicaram a ex-presidente da Mensa. Então eu fiz testes com ela durante dias, porque eu queria confirmar aquilo. Sei lá, era tudo muito estranho para mim, aquilo tudo. Eu não tinha noção sobre essa questão do QI. Então vamos lá, vamos confirmar. E aí eu fiz esse teste com ela, que também tinha dado uma pontuação muito alta. E foi aí que fiz teste para as outras sociedades. Hoje eu faço parte de 4 sociedades de alto QI, entre elas a Triple Nine Society, que é a mais restrita do mundo. Tem que tirar 99,9 de percentil. E fiz teste aqui na Europa também. São um total de 7 testes que eu fiz e os testes para a sociedade. Fabiano. Pronto, aí entrou essa história do QI na minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta a respeito disso. Você falou, por exemplo, da Triple Nine, e muita gente que assiste a gente não sabe a diferença, é uma pergunta que eu recebo muito. Qual que é a diferença entre altas habilidades e superdotação? A gente pode até falar, tem quem categoriza altas habilidades, superdotação, gênio, mas eu entendo muito mais o gênio, aquela pessoa que tem um poder criativo, que vai pensar em algo que ninguém pensou e vem do nada, né? Tem uma explicação até, eu tenho até um artigo, um estudo que eu publiquei sobre a criatividade, tem relação com a eficiência das regiões frontais do cérebro. Mas, como Albert Einstein, por exemplo, que pensou em algo que ninguém pensou e até hoje é válido, né? Então, assim, as sociedades, você tem a International Hierarchy, que é acima de 97 percentil. São pessoas com altas habilidades. Altas habilidades pode ser você não ter também, a Nathalie pode me corrigir em relação a isso, uma pessoa que não tem o QI muito alto, mas tem uma habilidade musical absurda. Uhum. Ou uma habilidade no esporte absurda. Eu considero isso altas habilidades. Você pega um jogador de futebol que às vezes não tem um QI alto, mas tem altas habilidades,
em relação ao esporte. Mas existe uma categoria de pontuação, né, que classifica. Então, acima de 97 percentil, International High aqui, acima de 98 a Mensa, acima de 99 Intertel, 99,9 a Triple Nine Society. Existe a Prometheus, né, que é nível Triple Nine, mas só que os testes são testes para cidadãos que moram nos Estados Unidos. E a Nathalie, que conhece de teste de QI muito mais do que eu conheço de fazer. Eu fiz vários testes de vários autores. Mas se você não for inglês e fizer um teste para a cultura de uma pessoa que nasceu e viveu na Inglaterra, né, você vai ter dificuldade se você não for daquela região, certo, Nathalie? Certo, por isso que a tabela, ela justamente segue isso. Então, a gente tem a padronagem brasileira, aí tem a padronagem inglês, para os ingleses, para os europeus, enfim. Porque é diferente, considera-se isso. A forma de correção ela é diferente. Porque culturalmente muda. Lá no encontro da Triple Nine Society, o último que eu tive, até uma membro da Triple Nine, amiga, ela falou, poxa, você podia fazer para Prometheus. Aí ela falou isso e passou segundos, ela, não, tu não pode fazer. Você nasceu no Brasil e vive em Portugal. Você não poderia fazer a prova de lá, né? Então, quando a gente considera a mais restrita do mundo, é a Triple Nine Society, porque você tem provas que pessoas de outros países podem fazer, né, esses testes. Então, por isso que a gente chamou da mais restrita do mundo. Tem diferença no comportamento dessas pessoas? Tem, porque eu convivendo nessas sociedades, eu percebo que um 97 percentil ele é diferente do 98 em termos de comportamento, que é diferente de 99 e é diferente de 99,9. Eu não sei se eu já conversei com a Nathalie sobre isso. Sabe o que eu gostaria de saber? Esse universo, para mim, é bem diferente. Eu não trabalho com superdotação, altas habilidades, tá? No meu consultório de psicologia, eu trabalho com ansiedade, depressão. Mas eu tenho muita curiosidade de saber se você já estabeleceu, nesse percurso, alguma relação entre QI alto e personalidade, já que você está falando que você viu aí muitos comportamentos diferentes. Total. Sim, o quê? Total. Que relação é essa? Ainda bem que tu não trabalha só com auto QI, né? Senão ia ficar muito restrito e não ia ganhar muito dinheiro. Né? Agora, trabalhar com... Exatamente. Agora, trabalhar com problemas em relação à saúde mental, hoje em dia, nossa, é um prato eu acho cheio. que a gente está vivendo um coletivo. Sim. Muito. Inclusive, eu escrevi um estudo que diz que a sociedade brasileira está vivendo um coletivo de narcisismo patológico. Putz, é bem possível mesmo. Manda pra gente depois pra gente ler, né? A gente vai gostar de ver. Porque de repente a gente acha uma explicação do que tá acontecendo aqui, porque normal não tá não. E as altas taxas de depressão, de ansiedade, mas também esses níveis de agressividade, assim, assustadores, polarização, que não é só do Brasil, né? Que a gente tem um reflexo aí americano, é bem parecido. Mas eu gostaria de ler. Mas me fala aí dessa relação. Que tem toda a relação, e a Nathalie, que vai começar a fazer neurociência agora, ela vai ver na neurociência as regiões no cérebro e como isso se explica. Nossa, é perfeito. Eu acho que todo psicólogo ele tem que fazer neuropsicologia, e é bom também dar essa pincelada na neurociência, porque é muito fácil quando você entende a relação anatômica respondendo pelo comportamento, sabe? Inclusive, vou falar uma coisa interessante, mas eu vou voltar na personalidade, calma. Tá bom. Porque, por exemplo, pessoas narcisistas, elas têm uma conexão frontotemporal, certo? É como se você não tivesse coerência do teu exagero, porque a necessidade de chamar atenção fala mais alto. Só que eu levantei uma questão há um tempo, até para umas amigas psicólogas, e eu falei o seguinte: já pensou no fato de que o narcisista ele consolidou memórias daquilo que agrada, e tudo que você diz para ele às vezes também não consegue raciocinar sobre aquilo, porque o próprio cérebro busca o que já está consolidado, já que aquilo ali traz uma recompensa maior. Uhum.
Faz né? sentido. Não sei se vocês entenderam Sim. a profundidade faz sentido. disso. Um Mas depois arsenal de depois eu- aprendizado, né? Sobre coisas que são positivas, de reforço positivo social, e aí ela usa isso. É isso que você está falando? Exatamente. E quando você vai ensinar alguma coisa, ela não consegue entender o que você está dizendo. Ela não consegue. A gente viveu isso há pouco tempo na política, por exemplo, né? Quando você tenta passar aquilo ali e a pessoa interpreta da maneira dela. Isso. Isso é um narcisismo. Sim. Isso mesmo. Nossa, mas muito bem pensada essa sua teoria, hein? Só acredita naquilo que já acredita, né? É. Exatamente. Olha, é uma teoria que eu quero fazer um estudo, eu quero pincelar um estudo. Vocês estão convidadas, porque se nós registrarmos isso no futuro, nossa, vão valorizar muito esse estudo. Mesmo que não valorizem muito o Brasil, tem vários estudos que eu publiquei, a imprensa mal deu, e quando um cientista estrangeiro deu, a imprensa brasileira colocou aquilo e eu reclamei. Eu falei, pô, calma aí, eu falei isso aqui antes. Agora, há pouco tempo agora saiu um estudo. O estudo revela que a mídia social está fazendo com que esteja aumentando a personalidade narcisista. Eu falei, pô, já tenho isso publicado há 2 anos já. Mas a personalidade de superdotado, sim, dá para identificar. Pessoas que trabalham com isso, a Nathalie, por exemplo, que trabalha com isso, ela consegue com certeza identificar no comportamento. E é por isso que eu tenho uma descoberta, né, que a inteligência DWRI. Foi publicado dois estudos científicos sobre isso. Estudo de caso, entrevistas, eu cheguei à conclusão de que pessoas com percentil acima de 99, que não tenha prejuízos cognitivos, ela consegue ter uma inteligência global bem desenvolvida e consegue desenvolver qualquer habilidade que ela quiser. Vou dar um exemplo, o Thomas Shelby, Speak Blinders, alguém viu? Sim. Ok, Thomas Shelby seria um DWRI. Todo o comportamento dele está relacionado a uma pessoa DWRI. Então, eu vou enviar esse artigo para vocês vão ler, vocês vão entender exatamente o que é DWRI. Então, existem pessoas de alto QI com problemas cognitivos, tá? Porque a gente tem que pensar que cognição de maneira global. Eu penso na cognição como aquela inteligência que você desenvolve através da experiência, através dos estudos. E tem a inteligência lógica, racional, que você nasce com ela, certo? Inclusive, eu estou conversando com a Suzana Massarani, geneticista. Ela me dá aula de genética. E ela é muito conhecida no meio. E eu pensei em algo aqui que vou deixar registrado, mas vai para um estudo científico. Eu falei, Suzana, tu já pensou na possibilidade da pessoa nascer com o que chamam de gene da inteligência, né? É muito complicado falar gene da inteligência, porque se você fizer um apanhado em pessoas inglesas de alto QI e encontrar genes da inteligência naquelas pessoas inglesas de alto QI, será que aquelas pessoas brasileiras de alto QI têm os mesmos genes da inteligência para se considerar? Sim, isso é perfeito de pensar. Mas eu falei com ela o seguinte, tudo é homeostase, certo? Então, todo biólogo, todo médico, todo geneticista, todo psicólogo sabe que o universo já comprovou para a gente que tudo tem que ser homeostase. Uma pergunta, nada a ver com o que eu vou falar, mas essa filmagem, meu vídeo, está aparecendo em algum lugar? Tá, no Instagram. Então tá. Então eu vou me posicionar melhor, porque eu estou quase virando de lado aqui. Então, vamos lá. Aí eu falei para ela o seguinte, bom, se o universo já comprovou para a gente que o equilíbrio é necessário, a homeostase é necessária, será que uma pessoa que nasce com um gene mediano para a inteligência e ela desenvolveu de forma epigenética a inteligência dela, vamos botar 2 pessoas, para entenderem melhor, 2 pessoas de QI percentil 99, por exemplo. As 2 fizeram testes, os testes completos que tem que ser feito, não é teste de internet, que eles não são válidos, teste completo, aquele teste lá de 3 dias no mínimo e tal. E aí, os 2 têm 99 de percentil. Vamos dizer que um deles apresentou gene mediano para a inteligência e o outro gene alto para a inteligência.
será que esse... E os dois têm 99 de percentil, porque não quer dizer que o gene da inteligência não seja alto, que não tem o alto QI. Uhum. Porque tem fatores epigenéticos. Então, vamos lá. Será que essa pessoa que tem o gene alto para inteligência, ele não tem comportamentos que mostram um prejuízo cognitivo maior do que quem tem o gene médio de inteligência? Faz sentido. Nathalie, você que faz tantos testes de QI, você já percebeu pessoas de alto QI que têm aquelas características mais nerds do passado, né? Não é Sim. nerd de agora, não. Porque hoje em dia qualquer um que vê anime ou que joga fala que é nerd. Aqueles nerds do passado, já percebeu que tem pessoas de alto QI com aquela característica de comportamento nerd e outras não? Completamente. Inclusive, eu te fiz também essa pergunta por conta disso. Porque recentemente tem um vídeo meu que viralizou que eu falei justamente disso, que através da minha observação clínica, eu pude notar que existe entre as altas habilidades uma correlação com uma dificuldade de seguir rotina. Então, porque essas pessoas são mais curiosas, elas têm uma abertura ao novo muito maior. E aí vem um monte de gente nos comentários falar que eu tô errada. Primeiro porque não tem um dado científico que aponta isso, e eu até respondi para um psicólogo que ele veio me questionar, enfim, eu falei do seu artigo publicado, falei, não tem não, você só não procurou direito. Essa correlação entre a personalidade e o alto QI, e por conta dessa abertura ao novo. Então, às vezes, não é que a pessoa ela não é disciplinada, mas ela está mais aberta a novas experiências. Então, de repente, ela colocou ali uma lista de afazeres, mas ela vai se perdendo conforme outras coisas vão se apresentando, porque ela tem curiosidade o suficiente para conhecer sobre diversos assuntos. O que uma pessoa com QI na média, normalmente não tem. A gente tende a ter um objetivo mais claro. Então, por exemplo, quando eu vou estudar, eu estudo coisas da minha área. É muito difícil eu me interessar por estudar astronomia, botânica. É difícil. Aí na botânica eu ainda até gosto, porque ainda tem uma correlação ali pela parte da farmácia e tudo mais. Mas é difícil. Dificilmente eu vou estudar como funciona o motor de um avião. Mas a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela tende a ter essa curiosidade. Se você começar a falar sobre a reprodução dos marrecos, Ele vai prestar atenção. ela quer saber mais. Então vamos lá. Ótimo o que você disse. E uma das primeiras perguntas que vocês fizeram para mim foi por que eu trabalho também, onde eu me envolvo com a questão do alto QI, e as consultorias que eu faço. Se vocês analisarem esses meninos que estão na imprensa de alto QI, vai ver que a maioria deles são meus clientes. Eu trabalho pessoas com alto QI porque não apenas eu fui diagnosticado, mas como também faço parte de sociedades de alto QI, e porque eu tenho minha própria experiência de vida. E também porque eu sou neurocientista, que estudo o cérebro. E por que eu sou neurocientista? Por causa do meu alto QI. Então, quando eu descobri meu alto QI, eu queria saber como é o cérebro humano, para saber como é que é o meu cérebro. Uhum. E foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar. Eu estudei tanto neurociência que ninguém tem ideia. Foram muitas pós-graduações, mestrado, doutorado, estou mais um doutorado agora. Fora que eu já tenho pós-PhD em neurociência, porque eu quero entender o cérebro humano. Então, eu digo, por exemplo, quanto maior o QI, mais difícil a rotina. Eu estava lá na Triple Nine Society e tinha lá um hipergênio e ele simplesmente inventou um software e vendeu por €1 milhão. Mas como é que eu fui descobrir isso? Primeiro, me apresentaram a ele e tal, e qual a sua carreira tal? Eu sou jardineiro. Aí eu, poxa, que interessante. Caraca! Ele tem um QI muito, muito alto. E o QI dele é um dos maiores do mundo. Me falaram isso lá dentro. E eu falei, tá, você é jardineiro? Ele, eu sou jardineiro, eu fico cortando grama e lendo meus livros cortando grama. Aí eu falei, você lê muito livro? Ele, não, um ou outro só, não sou muito leitor também não. Aí eu falei, tá, mas o que você fazia antes de cortar grama e tal? Aí ele, eu criei um software, vendi por €1 milhão e pensei que seria o suficiente para viver o resto da minha vida e por isso que eu fui ser jardineiro, para não ficar parado. Uhum. Então, assim, é muito comum e existe uma dificuldade, sim, na rotina.
Eu, por exemplo, eu falo com a minha esposa, aliás, ela fala comigo, o legal de ser casado com você porque nunca é tudo igual. Você sempre arma coisas novas o tempo inteiro. Então, a rotina para mim é complicada. E por que eu não caio na rotina? Porque eu invento outras coisas. Eu ia te perguntar isso. A sua cabeça, ela fica pipocando ideia? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E vou contar uma coisa para vocês. É muito pessoal isso, que se dane. Eu fui experimentar um nutrópico. Esses nutrópicos naturais, suplemento, né? Aí eu fui experimentar um nutrópico com juba de leão, cafeína. Tomei um comprimido. Cara, eu virei super-herói aquele dia. E no dia seguinte, me deu um sono anormal. E eu falei, pô, isso não está certo. Está me dando efeito inverso do que seria. E aí eu fui olhar ali na empresa que me vendeu e está falando para tomar 6 por dia. Caramba! Aí eu falei com a minha geneticista e com uma médica cliente minha, e ambas falaram a mesma coisa. Pô, tu ia morrer se tomasse 6, porque o seu cérebro ele já é acelerado. Se você tomar isso aí é para quem tem déficit. Uhum. O suplemento é para quem precisa. E você sabe disso, Fabiano. Você mais do que ninguém sabe que suplementação, medicamento, é para quem precisa. Aí eu falei, pois é, mas eu quis ser minha própria cobaia e um comprimidinho só. Se for fazer uma ressonância magnética funcional do seu cérebro, é conexão? Eu fiz uma, deu, mas foi há muito tempo. Eu estou pensando até em fazer uma outra agora por curiosidade, tá? Isso não é... É muito perigoso eu dizer isso, porque parece que eu sou maníaco. Parece que, o cara quer ficar... Não, você é cientista. Quem não entende, isso chama ciência, né? O cientista é curioso. Estudar, exato, quer observar, você quer entender. Mas as pessoas não entendem isso. Eu não digo todas, é uma minoria que entende isso. Por quê? Porque para você entender isso, você tem que ter um percentil acima de 95 de QI. Pelo menos. Se você tiver menos 95 de percentil de QI, você não vai entender isso. Você vai entender que o cara quer se mostrar, quer chamar atenção. Você vai ser negacionista, você vai dizer que o cara mentiu. É assim que funciona a vida humana. Né? Eu faço parte. Você acha que... Pode ser polêmica essa minha pergunta, tá? Mas você acha que o julgamento tem a ver com QI baixo? Totalmente. Se a parte do julgamento está no córtex pré-frontal ou orbitofrontal... Né? E a inteligência tem relação com essa região bem desenvolvida, aliás... Córtex pré-frontal, orbitofrontal, ventromedial, dorsolateral, rostral. Essas 3 regiões, em pessoas de alto QI, são muito bem desenvolvidas. Inclusive, os neuritos, a organização dos neurônios e células glias, elas são melhor organizadas. Por isso que eu sempre digo que, como somos semânticos também, seres humanos, a gente tem que arrumar o nosso quarto para arrumar a nossa vida. Boa! Então... O nosso próprio cérebro ele tem que ser mais organizado para trabalhar com melhor eficiência, assim como é a nossa vida. Então, o julgamento, claro que tem relação. Então, se você analisar uma pessoa de alto QI que julga, das duas uma, ou ela ficou praticando o teste de QI durante muito tempo e colou no teste, porque não tem explicação, ou ela tem um problema relacionado à criação dela, à insegurança, e que a questão emocional afeta a questão racional dela. Mas eu percebi, por exemplo, que nas sociedades de QI mais avançado tem menor julgamento. Quanto maior a pontuação do QI, menos a pessoa julga. Nossa, faz todo sentido isso. Muito legal essa informação. É porque eu sempre pensei, uma pessoa, quando você tá falando uma coisa e ela tá te julgando, eu falo, cara, ela nem prestou atenção, ela não entendeu o que eu falei, ela não leu. Mas o Guilherme, lembra quando a gente trouxe o Gui aqui, o Baltilani? Ele tem um corte, que ele falou que foi o corte mais viral dele, que ele falou que quem te critica é quem nunca construiu nada. De uma forma muito mais leiga, com muito menos precisão do que você trouxe, foi praticamente a mesma coisa que ele falou. Ele disse assim, você vai ver quem vem te criticar é o cara que não fez nada na internet.
ele não criou, ele não sei o quê. Agora, porque o cara que tem uma empresa, que ele tá tocando o negócio dele, que a vida dele tá indo bem, ele não tem nem tempo pra chegar lá e ficar te criticando. Mas acho que isso tem a ver com o que o Fabiano falou da parte emocional e, de repente, aí a gente tá falando de inveja, né? Que aí é outra... Então, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com o quanto você sabe que você é competente. Por quê? O ser humano ele é competidor. Isso desde o Paleolítico, desde os primórdios. Então, se você acredita que você é autossuficiente, se você conhece a tua competência, a sua capacidade, logo você não vai enxergar outro como concorrente. Então, você não vai se importar com o outro apenas de forma até positiva. Você vai até enxergar melhor o sucesso do outro, você vai parabenizá-lo. Poxa, que legal. Muito bom. Então, as pessoas que são bem resolvidas, as pessoas que são satisfeitas consigo mesmo, com a própria capacidade, elas querem mais que os outros vençam na vida, porque sabem que isso vai refletir numa sociedade melhor. Ai, que lindo isso que você falou. Perfeito. E eu e a Ká, a gente sempre fala assim, uma para outra, o seu sucesso é o meu sucesso. Se você cresce, eu cresço. Porque é verdade, né? Eu acho que quando a gente... E não só por a gente trabalhar junto, mas eu acho que é isso, assim. Se todo mundo vai crescendo, se todo mundo vai adquirindo conhecimentos, a gente tá fazendo parte de uma prosperidade não no sentido financeiro, mas de sociedade. Sim. O que adianta você deixar o teu jardim lindo se o jardim do vizinho é destruído? Você vai olhar para o jardim do vizinho e vai se sentir mal com isso. Ó, a gente está apontando aqui 7 minutos. Então deixa a gente fazer uma pergunta. Que é bem importante. A gente pode ir para Portugal fazer mestrado com você. A gente quer que você fale do mestrado e doutorado. Olha só. Conta pra gente aí rapidinho. Eu não quero encerrar a live não, tá, gente? Eu só estou dizendo que está escrito aqui 7 minutos. E 7 minutos passam tão rápido que pode desligar do nada. Mas será que você consegue dar um resuminho sobre o mestrado e o doutorado aí com você? Explica um pouquinho. Tenho, então. Como é que funciona? As leis, no Brasil, é muito mais engessado. No Brasil, a universidade, ela te prende ali nos 2 anos, por exemplo, 3 anos, 4 de mestrado e doutorado. Aqui na Europa e nos Estados Unidos não é assim. Por quê? Se você mostrar, claro, tem que ser da sua área. Por exemplo, vocês que são psicólogas, neuropsicólogas, e vão fazer um mestrado de neurociência, então vocês já têm ali a base da neurociência, certo? Então, se você fizer estudos, porque o neurocientista, ele tem que fazer estudos. Você não pode ser neurocientista sem ter estudos publicados. No Brasil, a pessoa faz pós-graduação em neurociência e diz, sou neurocientista. Mentira, não é. A lei internacional nem te permite isso. Europa e Estados Unidos, você é obrigado a ter doutorado em neurociência e ter estudos publicados e estudos de relevância, estudos que não sejam revisão biográficas. Então, vocês são psicólogas, neuropsicólogas, aí fazem estudos científicos, a gente entra na nossa equipe acadêmica e publica diversos estudos. Vocês vão aprender a neurociência com material didático, com que eu vou passar. Juntou esse material inteiro, a gente consegue formar a pessoa em 1 ano. Mestrado também, doutorado, dentro da lei americana, dentro da lei europeia. Eu fui fazer neuropsicologia aqui em Portugal e colocaram 24 meses. Eu falei, poxa, eu tenho um teste QI, que é internacional, aí mostrei para eles, falei, olha só, se for 24 meses eu não vou fazer. Tudo que você me colocar de obstáculos, coisa que vai demorar muito, eu não vou fazer. Aí eles falaram para mim assim, então tá bom, a gente vai abrir a plataforma para ser no seu tempo. Aí eu falei, a legislação, a lei portuguesa permite isso? Sim, permite. Então eles abriram e eu terminei a neuropsicologia em 8 meses. Uau! Até isso, se te deixar preso 2 anos, tá gastando tempo. Para os médicos isso é muito importante, né? Porque às vezes você tem um congresso para ir no final do ano. De repente você consegue ter uma formação ali no tempo hábil para que você, quando for lá participar daquele congresso, você vá com um título. Né? Ô, Nathalie, me responde uma coisa, você com a sua experiência com pessoas com superdotação. Por exemplo, eu não estou vendo ninguém aqui. Sim, sabemos. E isso me incomoda muito. Eu sei. Isso é normal? Sim, completamente. Precisa dos órgãos do sentido, né? A experiência tem que ser completa.
Nossa, é horrível, Mas tá tudo Abre bem. no Instagram, eu tô com live ao vivo. A gente vai começar a juntar dinheiro, a próxima a gente faz aí presencial. Convida a gente pra ir pra Portugal aí, dar um curso. E a gente... Já estão convidadas, já tem onde ficar. Eba. Isso pode ter certeza. Vou entrar aqui pelo Instagram. Isso. Eu te adicionei há pouco aí, me adiciona e a gente vai conversar, tá? Mas, nossa, que pena que é tão pouco tempo, porque... A gente vai deixar um link aqui pra todo mundo que quiser fazer mestrado e doutorado entrar pelo nosso link com você. Perfeito, agora tá aqui. Então, aqui Pronto. embaixo da nossa... Tá? Do nosso Quem tiver podcast. interesse, a gente vai deixar um link aqui. Ou seja, eu tô me vendo agora. Então, no início da live, eu parecia um maluco, olhando para todos os lugares, que eu achei que não estava gravando. Não, a gente tá aqui, ó. O que você achou? Você Pronto. gostou do cenário? Gostei do cenário, assim... gostei. Assim, é para falar a verdade? Uhum. Muita informação. Tá. Eu não gosto, é muita informação e eu não gosto de grafite. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem muito muro de grafite e aquilo ali me incomoda. Então Aquilo você ali vai parece gostar que da nossa perde- próxima sala que foi feita pra A gente. gente tem uma sala clean E agora. ela é linda e você vai amar. Vai. Eu gosto de ambiente clean. A nossa sala é clean agora. É que não tinha reserva, a gente teve que reservar aqui. Mas a próxima já é em sua homenagem. E a gente vai fazer mais um episódio com você, uma live. Eu, você e a Ká, vamos combinar aqui de falar só do seu estudo do narcisismo? Vamos? Vamos, e Gente, mais pega- do mestrado e Vamos. doutorado, porque eu Olha, acho que mas- muita gente pode se mas- interessar. Mas não importa o ambiente, o que importa é o conteúdo, tá? Não, gente? mas aí você vai poder Por ver favor. a gente. Eu vou combinar certinho com você e com a Ká e a gente pega, porque agora a live no Instagram pode ter até 4 horas. É. Então tá bom. Tá bom? Vamos combinar. Fabiano, muito, bom. muito obrigada. Parabéns por tudo que você faz e espero que a gente esteja próxima aí, porque vai dar bons frutos. Eu agradeço, sucesso para vocês e até a próxima. Um beijo. Obrigada, tchau, tchau.